Boa tarde, queridos ouvintes da nossa Rádio Catedral FM 106.7. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, especialista em logoterapia. Você sabe o que é logoterapia? Logoterapia é a psicoterapia centrada no sentido da vida. Claro, ela é apenas complementar às outras terapias também. E por que eu já iniciei falando que sou especialista em logoterapia? Porque eu tenho aqui nos estúdios da rádio um outro psicólogo que também bebe dessa fonte da logoterapia, e todas as demais abordagens, gente, são muito importantes, né? Dentro da ciência psicologia. Apenas a abordagem nos capacita com alguns instrumentos que uma não tem, então por isso a logoterapia ela é complementar. Hoje o tema do programa é família contemporânea. Olha que tema bacana, né? Então fiquem ligados aí, anote o nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br. Entre em contato aqui com a gente, pode dar sugestões de temas para os próximos programas, como podem também tirar suas dúvidas ou fazer perguntas. Hoje, Sebastião Ferreira, ele que é psicólogo clínico, ele é especialista em suicídio, ideações suicidas, tem consultório no centro da cidade. Sim. E é da Ilha do Governador. Lá da paróquia, qual é, Sebastião? Nossa Senhora das Louriças, está aí lá na estrada, no Galeão. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, Sônia. Estamos aqui mais uma vez, agradeço o convite. E falar sobre família contemporânea é um assunto que é necessário. E foi a pedido do nosso querido ouvinte Vinícius. Esse se identificou, né? Ele, inclusive, fez algumas perguntas que eu vou lhe passar, e ele pede que nós possamos distinguir, falar um pouquinho o que é família e o que é a família contemporânea. Ele já indica isso para a gente começar. Se você pegar na história, a família ela foi constituída pelo modelo do patriarcalismo. O homem trabalhava, provia e a esposa ficava em casa cuidando dos filhos. Com a Revolução Industrial e o movimento feminista, essa história mudou. A mulher foi para o mercado de trabalho, ela conquistou o seu espaço na sociedade e com isso houve uma reconfiguração na relação familiar. A mulher, o voto dela nas decisões já se tornou maior. E eu já tenho conhecimento, casos que chegaram até mim, muitos homens se sentem incomodados por a mulher trabalhar. Porque ela não é totalmente casos dependente. Sim. Então, eles não admitem, principalmente se a esposa passar a ganhar mais. Ele acha que ele não se sente bem. Quando sai com a esposa, ela paga a conta, isso não deixa ele confortável. Entendo. Algumas esposas até entendem isso e deixam que o marido pague com o cartão dela. Mas é uma forma de se lidar. Como eu falei, o papel, né, dentro da família, eu sigo, eu sou terapeuta sistêmico, e eu sigo a terapia... Fala o que é um terapeuta sistêmico, porque nossos ouvintes, né, nem todos são psicólogos. Terapia sistêmica, ela trabalha com o contexto familiar. Mesmo você atendendo uma pessoa individualmente, ele é resultado da interação familiar dele, da produção dos códigos de família. Então, tem famílias que têm processos a serem seguidos e eles fazem parte. Então, Salvador Minuchin, ele tem esse modelo terapia estrutural familiar. E ele defende que toda família tem uma estrutura e os papéis têm que ser desempenhados. O homem tem um papel, a mulher tem outro, os filhos têm outro. E a interação entre eles é fundamental. Com os subgrupos, eu tenho um subgrupo casal, tenho um subgrupo pai e filho, mãe e filho e irmãos. Essas estruturas elas têm que funcionar dentro de cada subgrupo desse. Para que o grupo maior ele possa usufruir de um bom relacionamento, de harmonia, discussões construtivas. E quando esses subgrupos eles precisam coexistir, eu tenho que ter fronteiras. E o Minuchin ele fala muito das fronteiras rígidas, em que, por exemplo, é o patriarcalismo, o homem decide e as pessoas obedecem, isso não é bom. Eu tenho as fronteiras
difusas, que há uma confusão, há um embaralhamento nas decisões, ninguém toma uma decisão única e construtiva. Sim. E eu tenho as fronteiras nítidas, em que cada um exerce o seu papel e as coisas funcionam tranquilamente. Hoje, se você pegar, como eu falei, o negócio do emprego, antigamente as mulheres eram mais subservientes aos homens. Hoje não, já tem situações em que as mulheres têm o seu espaço e elas querem respeito para isso. Sim. E esse modelo novo, os filhos já estão tendo contato com esse novo modelo, diferente do antigo. Alguns paradigmas foram quebrados, né, Sim. Sebastião? E hoje a gente entende de uma forma mais tranquila, né? É preciso resgatar muitos valores da família e a gente vê que atualmente as pessoas aceitam muito mais o que é diferente. Não é Perfeito. isso? Há muitos modelos. Dizem que família é aquele modelo que vive junto, né? Mas a gente, com um olhar de psicólogo, com um olhar de cristão, psicólogo que é católico, nós também atendemos modelos diferentes, atendemos a pessoa humana, né? Perfeito. A mudança na vida do homem que você está colocando é muito importante mesmo. E eu acredito, como psicóloga clínica, acompanhando também, não acompanho família, eu sou especialista no atendimento de casais, né? Mas a fala, o diálogo, quando é provocado, a nossa técnica, o diálogo socrático, quando é provocado, nós compreendemos o quanto ainda há muito do provedor, né, na Sim. imaginação, no inconsciente, há um inconsciente coletivo que influencia e há também o que nós percebemos, aliás, podemos constatar que a mudança na vida do homem, ela foi muito maior, vem sendo muito maior do que para a mulher. Perfeito. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? O que você está falando aí nos remete à família nuclear. O que é a família nuclear? São dois adultos, um homem e uma mulher, com filhos biológicos ou não. As pessoas hoje já podem adotar, os casais que não conseguem ter filhos podem adotar. E nessa composição não estão incluídos os demais parentes, que é os avós, que é a família extensiva, né? Os avós, os tios. Não. Família nuclear é o casal com os filhos dentro de casa. Outra que nós temos é uma família recomposta, reconstituída, recasamentos. Famílias que se desfizeram e com um homem e uma mulher se encontram e formam uma família, mas eles já têm uma outra família, podem ter filhos. Então é uma família recomposta. Tem até um filme interessante acho que com Jim Martin, que é uma família com dos 12 filhos, né? E é uma briga. Deve ser interessante. Eu quero a dica desse filme, quero assistir. Se eu assistir. lembrar, eu falo contigo aqui. Tá bom. Mas aquele filme nos coloca em contato com isso, com a diversidade de histórias diferentes, do ciúme entre os filhos, tá? Uma outra dica que é a família monoparental. Hoje a pessoa assim, eu não decidi me casar, mas eu quero adotar uma criança. Ele vai lá e já tem permissão para isso, para adotar uma criança. Então, uma mulher pode adotar uma criança, um homem pode adotar uma criança. É um outro modelo de família. E psicologicamente, emocionalmente para essa criança, o que você nos diria, Sebastião, como psicólogo clínico, como especialista em atendimento familiar pela sistêmica, né? O que você diria que essa criança... Claro, eu não estou falando de transtornos, mas convém que nós possamos esclarecer os nossos ouvintes sobre esse modelo de família. Qual é o modelo? Monoparental. Isto. Qual é a influência disso no psicológico de uma criança que hoje é criança, mas que daqui a um pouco comporá a nossa sociedade como adulto? Perfeito. Eu posso ter apenas um pai ou uma mãe, nessa monoparental. Sim. Mas eu tenho outras pessoas que exercem esse papel que não está presente. É uma avó, é um avô, um tio, uma tia, um primo, uma prima. O que não pode ter é a pessoa, eu vou adotar um filho ou uma filha e vamos viver unicamente nós dois no mundo. Aí sim isso pode gerar uma patologia. Agora, a minha vida me permite ter um filho. Sim. Tem pessoas hoje que fazem produção assistida. Vai lá, produz o filho e o filho dela não tem pai, eu sou sua mãe. Ou adota. Eu viajei muito pelo interior e você vê nesses locais que
acontecem alguns absurdos. As pessoas dão os filhos para outras pessoas criarem. Dão os filhos. Não tem condições, você cria para mim. E se você pegar historicamente, antigamente as famílias elas não criavam os filhos. A criança, assim que saía, ela ia para uma família de uma ama de leite e vivia com essa ama de leite até 9, 10 anos. Depois é que vinha para a família. O vínculo dela foi com outra pessoa. Outra família. E quando ela volta para aquele lá, mas naquele tempo não tinha psicólogo, né, para trabalhar nessas coisas. Hoje é importante que esse vínculo, temos um autor, que é o John Bowlby, que ele fala da teoria do apego. Sim. É o contato que é constituído através do afeto, do abraço. Crianças que são afastadas das mães e dos pais durante o nascimento por um período até de doença, isso gera um problema afetivo. A pessoa se isola. Nós lá na logoterapia, nós temos o Gabriel Castelar, né, que é um argentino, Sim. né? Que é médico, isso, né? E ele fala do programa de vida. Do programa de vida. É o que é gravado na pessoa, nos genes dela, desde a época da concepção, né, durante a gestação. Tudo isso que se passa, ele vai ter consequência. Até durante o nascimento. Eu tive um paciente que ele chegou para mim com síndrome do pânico. E eu, devido já ao meu conhecimento que eu tenho, né, ele falou assim, pergunta à sua mãe como é que foi o seu nascimento. Mas por quê? Pergunta, cara, como é que foi o seu nascimento? Ele tinha síndrome do pânico quando ele entrava em fazer exame de ressonância magnética, no Sim. túnel, né? Aí quando ele voltou assim, você é bruxo? Eu falei assim, não. Assim, mas por quê? Que houve? Por quê? A minha mãe me contou e eu não sabia que na hora do meu parto, ela teve medo que eu morresse. É uma passagem pelo túnel, né? É verdade. Então, assim, são emoções que ficaram gravadas no inconsciente dele. Ele estava vivendo isso agora, com o exame. Infelizmente, Sebastião, ainda não acabou, não. O tema está muito bacana, as perguntas estão chegando aqui pelo WhatsApp também, está chegando pela produção do programa. E você que está em casa ouvindo a gente aqui, eu, Sônia Nascimento e Sebastião Ferreira, abordando o tema que foi a pedido de um querido ouvinte, Vinícius. Ele não se identificou de que bairro é, mas é um ouvinte aqui da rádio e está sempre colaborando aqui com a gente. O que ele pediu para que abordássemos foi família contemporânea. E eu aqui nos estúdios da Rádio Catedral estou com um psicólogo clínico que é especialista em atendimento de família, que é o Sebastião Ferreira. Ele que é da paróquia Nossa Senhora do Loreto, lá da Ilha do Governador. Mas, gente, ele tem consultório no centro da cidade. Tem uma pergunta do nosso querido ouvinte Vinícius e vou fazer agora para você, Sebastião. Qual é o papel de cada membro da família? Ele fala dessa família de hoje, dessa família da atualidade, que existem tantas liberdades, né? Ele pergunta qual é o papel do homem, que é do pai, qual é o papel da mãe e afinal, quais são os papéis ou qual o papel do filho nesse contexto? Boa pergunta, Sônia. Eu sou da moda antiga, tá? Eu penso que o homem ele tem que ser um cavalheiro e ensinar as boas maneiras para os filhos, através do tratamento que ele dá à mulher. É comum você observar, se você pega a constituição de uma família hoje, as pessoas estão se conhecendo aqui na balada, nas viagens, nos esportes, na praia. E quando eles se interessam e eles começam a pensar, a mulher ela pensa no romantismo e o homem pensa no pragmatismo, na praticidade. Sim. Então, assim, as histórias já vão se constituindo através de sonhos, de visões que eu tenho do futuro, e não se conversa com isso. Mas o papel do homem, ele tem uma grande importância porque o homem, ele dá a segurança. A esposa, ela constitui a segurança. Isso é cultural também, Sim. né, Sebastião? Ainda permeia o nosso inconsciente coletivo. Como eu falei, hoje em dia já tem a mulher trabalhando, o homem trabalhando e o filho ele fica sem esse contato com os pais a maior parte do tempo. A maior parte do e tempo. Alguém está fazendo esse papel. Essa pessoa que está fazendo esse papel, ela está apta, capacitada e preparada para exercer esse papel?
Nós temos visto muitos absurdos aí que são divulgados na mídia, né? De pessoas que cuidam de crianças, mas não estão capacitadas para isso. Então, o papel... Eu estava conversando com um pai recentemente e ele estava dizendo o seguinte, porque a filha não quer ir para a escola. Não quer ir para a escola. Sim, as crianças hoje, elas têm essa autoridade de dizer que não quer? Não tem. Não deveria, pelo menos, né? Eu sou mais radical, não tem. Olha só. Aí eu só conversando com ele e ela começou a chorar. Mas ele não sabia por que ela não queria ir. Sim. Quando ela conseguiu externar na terapia o porquê que ela não queria ir, eu falei para ela assim, ó, ela está precisando de um pai na escola. Ela tem que saber, e as pessoas têm que ver que tem um homem que a defenda. Então, em relação a essa proteção, o homem tem um papel fundamental. Como eu falei que é a mulher que constitui essa relação com o mundo, porque quem leva a criança para o mundo é a mulher, não é o homem. O homem lhe dá a segurança. Não, nós vamos sair, está sob minha proteção. Mas quem geralmente escolhe os locais, os programas que tem que fazer, só é a mulher. Sim, o que você está falando também do papel do homem, claro que você ainda vai falar da mulher e do filho, você está falando tudo junto, mas quero fazer um destaque, ver se eu estou compreendendo que na família ou em qualquer grupo social, culturalmente falando, ou seja, estou falando de uma cultura ocidental, Perfeito. Da nossa, né? O homem ainda é visto como um líder, é isso? O provedor, como você bem colocou. Agora, hoje, nos modelos de famílias, na nossa atualidade, eu vejo também, acompanhamos, que há uma divisão, vejo como benéfico, uma divisão com a mulher das responsabilidades também sociais, inclusive na manutenção, na educação e na formação humana dos filhos. Eu lembro muito da minha relação familiar, quando você me faz essa pergunta. A minha mãe, ela sempre colocou uma coisa bem nítida. O que meu pai fazia, os filhos não podiam julgar. Porque ela falou assim, olha só, o pai de vocês é bom para vocês. Se tiver algum problema, é entre o homem e a mulher que estão casados. Sim. Então, vocês têm que respeitar o pai de vocês. Respeito é uma palavra fundamental. Né? E eu digo para todo mundo, olha só, o pai e a mãe, ele tem a vida dele. Ele tem a individualidade dele. O que ele faz é problema do eu dele, não é do eu familiar. E os filhos não têm esse direito de julgar os pais. Recentemente eu estou acompanhando um jovem que ele não tinha apego com a mãe, com o pai. Eu falei assim, mas você conhece a história deles? Não, nunca conversei, nós nunca conversamos sobre o passado deles. Vai lá e conversa. Conversou com a mãe, depois conversou com o pai, está surpreso. Hoje ele entende muito dos comportamentos que ele via no pai. Sim. Eu posso dizer assim, o meu pai, ele me castigava muito. Mas na concepção dele, essa era a melhor educação que ele podia me dar. São as gerações, né? Um olhar diferente. E o bom de nós sabermos os modelos que nós temos em casa é que ou nós vamos perpetuar o que é bom, ou vamos ser contra o que nós recebemos e vamos ser melhores ainda e vamos propiciar que outras pessoas, nossos filhos, eles tenham uma evolução muito melhor do que a nossa. E quando você fala de filhos e fala desse modelo atual e que você coloca que uma criança diz que não quer, né, nesse modelo atual, que é a família contemporânea, que é o interesse do nosso ouvinte Vinícius, que certamente está nos ouvindo agora. Esse modelo que a criança ou adolescente diz aquilo que quer, isso é saudável para a manutenção de uma família que, claro, é formada pelo amor, que é a base de tudo. Mas eu reputo esse comportamento à própria educação que receberam. Sim. Antigamente... Pai e mãe precisa resgatar essa autoridade, talvez. Se nós perguntarmos às pessoas do nosso tempo, os pais antigamente quase nem falavam, só olhavam. E você já sabia que não podia estar fazendo alguma coisa errada. A questão do respeito. Hoje em dia, não. Os pais, assim, o filho, eu quero, os pais estão fornecendo. Ele aprende o seguinte, eu vou ter tudo que eu quero. Ninguém pode me dizer não. Eu recomendo que, desde o momento em que a criança comece a fazer escolhas, eu faça com que ela pense, você quer isso ou isso? Ah, eu quero isso. Mas se você escolher isso, pode acontecer isso. Se você escolher isso, pode acontecer isso. É orientar para a escolha.
Porque a criança tem que aprender desde cedo a fazer escolha com responsabilidade. Exatamente. E não pelo desejo, eu quero. Então, se a criança faz uma pirraça e o pai, para ela parar de chorar, vai lá e atende o desejo dela, ela aprende que ela pode manipular todo mundo. E fica aquela bola de neve da sociedade do descartável, a sociedade do imediatismo, a sociedade do ter. Porque essas crianças daqui a um pouco serão adolescentes, jovens e adultos. E vão elaborar tudo isso e reproduzir numa nova sociedade que virá. Não é isso? Eu faço uma contextualização quando eu encontro uma situação assim. O que você quer? Eu quero isso. Aí eu pergunto para o pai e os avós, quando estão presentes, né? Vocês tiveram isso? Não. Isso fez falta para vocês? Não. Então, olha só, não fez falta para seus pais foram vencedores, seus avós foram vencedores, e você vai ser um vencedor muito maior, mesmo sem isso. Muito interessante essa forma de atuação psicoterápica com a família. E interessante que você está falando, né, com muita leveza e propriedade da autoridade, que Sim. muitas das vezes está nos faltando nesse contexto de família atualmente, né? E aqui me chega uma pergunta muito interessante. Como nos adaptar no modelo de família atual, onde cada um está mais ausente do lar? É a pergunta de um ouvinte. É uma pergunta interessante. Eu fui militar por 35 anos. Então, na época, quando eu tive meus filhos com a minha esposa, ela tomou a decisão. Não era aquilo que estava planejado, mas ela decidiu largar o emprego e ficar cuidando dos filhos. Hoje em dia, você não observa muito esse comportamento. Ele pode existir, mas não é a maioria. Quando eu escolho alguém, eu tenho que entender o seguinte: eu vou ter algum momento com meu filho ou essa pessoa que vai cuidar dele vai ter todo o tempo? Não. Eu posso ter a minha obrigação, mas eu tenho que, quando chegar em casa, eu tenho que dar um tempo de qualidade para o meu filho, para ele entender qual é o meu papel na vida dele. Se eu terceirizo a criação de um filho, depois eu posso não gostar do resultado. Você observa muito isso também, assim, com quem é cuidador de idoso, né? Sim. A família está fora e tem alguém cuidando do idoso. Só que o idoso ele tem autonomia, ele tem independência. E quem está cuidando não quer deixar a pessoa correr risco, né? Ou comer alguma coisa, ou fazer alguma coisa que considere inadequada para a saúde dele, proíbe que o faça. Não, mas tanto as crianças, quanto os idosos, quanto os adultos, têm o direito da escolha. Eu escolho isso. O importante é os pais, quem cuida, ou os parentes que cuidam, trabalhar para que essas escolhas sejam conscientes e com responsabilidade. Eu estou escolhendo por causa disso. Eu estou escolhendo porque eu espero alcançar esse resultado. As escolhas inconsequentes não vão dar segurança. A nossa vida ela é regulada pela incerteza e pelo risco. A única certeza que temos na vida é que nós vamos morrer, mas não queremos saber quando é. Agora, tudo que eu for fazer na vida, eu tenho um nível de incerteza de que pode não dar certo. Depende de mim, do meu esforço, fazer isso certo. Eu tenho uma amiga, né, que ela falou o seguinte: eu não tenho problema com meu marido em relação ao relacionamento. Sim, por quê? Porque quando nós casamos, nós fizemos um acordo. Se ele viesse se separar de mim, os filhos iam ficar com ele. Então, ele já tinha esse acordo. Então, eles vivem harmonicamente, porque quando ele cria algum caso, assim, cuidado com o acordo. Sim, mas nesse modelo atual, onde que cada um está mais ausente do lar, me faz pensar, Sebastião, que há cada vez mais uma necessidade de que esse filho, né, voltando à pergunta anterior do ouvinte, Vinícius, né, qual é o papel do filho, do pai, da mãe, você bem contextualizou, mas eu faço questão até de complementar com tudo isso que você está nos levando a refletir, da importância até de aprender a lidar com o não. O filho precisa aprender a lidar com o não. Por quê? Claro, do ponto de vista psicológico será sempre saudável. Sim. E do ponto de vista da manutenção dessa família, que ela começou, a família gerada
com amor. Um Perfeito. homem se apaixona pela mulher, ou vice-versa, né, ouvinte? Se apaixona pela mulher e, por amor, constituem uma família e vêm os frutos. Sim. Então, o filho precisa aprender a lidar com o não, até para que desenvolva maturidade emocional para aprender a lidar com a diversidade. Perfeito. E a imprevisibilidade também. E eu costumo dizer, Sebastião, que o mundo, a sociedade, ela não é maternal, né? O colo de mãe está sempre acolhendo, mas a nossa sociedade, e a sociedade é sinônimo de trabalho. É muito triste quando recebemos um paciente que não sabe lidar com a frustração. E na investigação, na análise do processo daquela vida, nós identificamos que ele não soube lidar com o não e a origem está na família. Muito bom essa sua colocação, Sônia. Eu fui assistir uma palestra da minha filha, ela se formou em Química, está na SEDAI, ela foi fazer uma palestra, e no final eu ouvi... A produção já está avisando que só faltam 2 minutinhos, mas complementa. E no final da palestra, ela uma recebeu os parabéns. Que lindo. E um pai falou assim, agora, que eu também dei uma palestra, e eu falei assim, agora eu entendo por que a sua filha é assim. Porque ele entendeu como eu era. E ele viu que a minha filha reproduzia o modelo de responsabilidade igualzinho o meu. Até mais Caxias do que eu. Sim, você foi inspiração, foi exemplo. Olha, a produção nos avisou que faltam apenas 2 minutinhos. Mas eu gostaria tanto de dar continuidade a esse tema de família contemporânea e família de uma forma geral. Mas antes de terminarmos, Sebastião, essa é a última pergunta. Vamos lá. Veio pelo WhatsApp. Quais os valores se consideram mais importantes para se manter numa família? Gostei muito desta pergunta. Sônia, o primeiro deles é o respeito. Eu só consigo fazer com que a pessoa respeite a ela própria e os outros quando eu mostro para ela o que é isso. Então, é através do respeito aos filhos que eu ensino-lhe que é respeito. Outra coisa é a verdade, é a transparência, é a honestidade, e é a caridade também. Porque o convívio familiar, ele tem que ter essa caridade de um para com o outro. Eu tenho que me doar ao outro para ele entender que, sim, eu te trato bem porque você merece. Eu te dou amor porque você merece. E eu quero que você aprenda isso e dissemine isso no mundo. Que lindo, Sebastião. Respeito, ouvinte. Então, tenhamos mais respeito e mais amor também. Estamos em outubro, mas eu quero deixar aqui registrado que 8 de dezembro é comemorado o Dia da Família. Então, vamos colaborar, cada um fazendo a sua parte, com mais respeito, com mais amor, com mais vivência, que hoje estamos muito afastados, né? A sociedade está sempre em constante mudança, isso é um fato, e não tem como negar, né? Hoje em dia precisamos sobreviver, mas não podemos esquecer de viver com dignidade. Sebastião, vou recomendar um filme para os nossos ouvintes, que eles todos ficam na expectativa. O filme que fala sobre o tema família, eu recomendo O Rei Leão, porque mostra valores e a importância de se ter uma família. Excelente filme. Sim, eu peço para que você deixe uma mensagem para os nossos queridos ouvintes e que passe também o seu contato, Sebastião. Como a Sônia falou, dia 8 vai ser o Dia da Família. Nós só existimos porque tivemos uma família. Ninguém veio ao mundo se não tivesse sido através de uma família. A família é importante, faz parte da sua história. Valorize-a e respeite. Eu vou deixar o meu contato aqui. Meu telefone é 98176-9766. 98176-9766. Precisando, estarei à disposição. Muito obrigada. Agradeço a produção do programa na pessoa do Isoneto Costa e da Elizabeth Martins e toda a equipe técnica. Obrigada ao Sebastião Ferreira. Você que quer o contato dele, além do que ele já deixou, pode entrar em contato aqui com a gente no programa Viver Bem. Mais do que ter uma casa, é ter uma família, é ter um lar. Nossa família é um presente de Deus. Nossa casa não pode ser apenas uma casa com paredes de concreto.
e portas de madeira. Precisa ser um lar, que nenhuma família termine por falta de amor, como já dizia Padre Zezinho. Então, gente, viva bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.